Bom, gente, por que que às vezes precisamos mudar, né? Por que que a gente tem que mudar? A gente acorda de manhã, escova o dente. Essa coisa de mudar na nossa vida é uma questão muito difícil, né? E durante a minha vida agora, nos últimos tempos, eu precisei mudar a minha rotina. E mudei principalmente aqui, ó. Depois do que eu tive uma crise de ansiedade, síndrome do pânico e logo em seguida um burnout, um coma. E acabei falando abertamente na minha vida do que eu tive, nas redes sociais, enfim, falando sobre saúde mental. E isso me conectou com muita gente. Por exemplo, ontem eu cheguei aqui no aeroporto e uma senhora já veio falar comigo: Marcelo, posso tirar uma foto com você? Eu falei, claro. E aí eu estou indo embora, segurou meu braço e falou: Marcelo, eu falei, o que? Você não está sozinho. Muito obrigado por você ter falado, falando você me ajudou. E aí eu peguei um motorista de aplicativo também, que se conectou comigo. Marcelo, muito obrigado por você ter falado o que você falou sobre saúde mental, burnout. Falei, obrigado, sou muito seu fã. Falei, pô, muito obrigado, vejo tudo que você faz. Falei, muito obrigado. Aí eu tô indo embora, o cara, valeu aí, Marcelo Novaes, valeu. Eu falei, não, cara, eu sou o outro. Não, você é o Marcelo Novaes, você casou com a Babalu. Ele insistiu. Você é o Raí. Eu falei, não, eu sou o outro. Não, você é o Novaes, cara. Eu falei, não, eu fiz o CRO, lembra? Não, então, o Marcelo Novaes que fez o CRO. Bom, não importa, gente. O importante é que esse rapaz se conectou comigo, no final ele me deu um abraço e falou, obrigado, Marcelo Celado, você ter falado sobre essas coisas todas, né? Na verdade, gente, eu comecei a falar isso porque isso foi muito importante para mim, de uma certa maneira, dividir isso, porque eu me sinto melhor falando também. E vamos a alguns passos que me ajudaram a me sentir melhor, né? Dezembro de 2021, que foi assim, o marco zero do que aconteceu comigo, era o final da pandemia, e eu tava no Rio de Janeiro, num hotel na Barra da Tijuca, e eram mais ou menos 23h34, gente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu vi o reloginho assim no hotel, e do nada, dentro do quarto, eu comecei a sentir os pés gelados, as mãos geladas, taquicardia, coração acelerou, visão turva. Falei, tô tendo infarto. Caramba, eu vou morrer aqui no quarto de hotel, sozinho, na Barra da Tijuca, triste, deprimido. Comecei a ver televisão, só notícia triste, né? Então liguei num canal de desenho animado, fiquei vendo Peppa Pig durante 1 hora. Aquele pouco rosa, só piorou, claro, né? O que eu estava sentindo. E comecei a ligar para todo mundo, gente. Eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu liguei para uns amigos, para os médicos nessa hora que a gente precisa dos médicos, eles não atendem, né? E liguei para todo mundo, ninguém me atendia. Liguei para minha mulher, não me atendeu, porque ela estava com Covid em casa, eu não podia ir para a casa dela, por isso que eu estava no hotel também. E liguei, então, para minha sogra. Então, a pessoa que não está bem mesmo, que liga para a sogra de madrugada é porque não está bem, né? E minha sogra, a minha sogra querida aqui, ela me atendeu. Eu falei, sogra, eu chamo ela de sogra, eu não estou bem. Ela, ótimo que você não está bem. Me odeia, né, profundamente. Não, estou brincando. Ela falou, vem para cá agora. Chegando na casa dela, ela olhou para mim, falou, Marcelo, você está pálido. Eu falei, tô. Você acha que eu vou morrer? Ela, acho. Tô brincando, não falou isso, mas ela pensou nisso. Chegou meu sogro e olhou para mim, Marcelo, você tá pálido. Tudo que alguém tá passando mal, não precisa eu ver que você tá pálido, você vai morrer, né? Então foi péssimo, mas eles me ajudaram. O que que foi importante nesse momento? Eles me acolheram. Eles me acolheram. E eu falei assim, eu preciso de um remédio, alguma coisa. Ela falou, tem uma coisa ótima na minha bolsa. Eu falei, o que que é? É algo natural? Ela falou, super natural. Coloca a língua para fora. Botei a língua para fora. Ela me deu 29 gotas de Rivotril. Capotei na hora, fiz assim, gente. Mas não importa, eu falo isso de uma maneira divertida, mas o que que ela me fez? Ela me deu um afago e proteção, que é tudo que alguém está sentindo nesse momento precisa. E eu pergunto muito para as pessoas, quem é a sogra de vocês? Né? Quem é? Antes eu pensava que sogra era uma sigla, né? Que significava assim, sociedade organizada geradora de raiva e aborrecimento. Eu queimei minha língua porque ela me acolheu. Então, eu acho que é muito importante o que ela fez por mim no momento de dor, de desespero, porque as pessoas falam muito que, essa é bobagem, não é bobagem. Enfim, o passo 1 que eu falo
20 mil pessoas morreram por automedicação. Morrem por automedicação, segundo a Associação de Farmácia no Brasil. Então, o que ela me fez foi muito perigoso, mas ela fez uma coisa que ela achava importante na hora. Né? O passo 1 que eu falo é o acolhimento, gente, que é muito importante. Né? Mas o fato é que o que acontece no nosso corpo, essa coisa não tem explicação às vezes, né? A gente começa a sentir isso do nada. Eu me coloco muito nesse grupo aqui, da Simone Biles, Gabriel Medina, o Jim Carrey e o cantor da banda Imagine Dragons, Dan Reynolds, que falaram sobre alguma coisa relacionada à saúde mental. E eu me coloco nesse grupo aqui também, é um grupo bacana de se estar. Não é? Mas sofreram também. Só que o que eles fizeram? Eles se expuseram. Se expor é muito importante. Por que eu acho aqui, gente? Não há acolhimento sem exposição. Né? Se você não expor no seu trabalho, na sua família, o que você tem, ninguém vai te abraçar, ninguém vai te ajudar. Essas pessoas, elas falaram abertamente nas redes sociais o que aconteceu comigo quando aquela senhora me parou, que eu falei e que me deu um abraço. Eu acho muito importante isso. Mas o fato é que 3 semanas depois do que aconteceu no Rio de Janeiro, eu fui para Curitiba fazer um trabalho e comecei a sentir a mesma coisa. Pés gelados, mãos geladas, coração acelerou, taquicardia, tum, 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 sensação de morte de novo. Eu estava em Curitiba, comecei a dar volta no hotel em Curitiba, eram 5 da manhã, dei mais de 10 voltas andando assim no hotel, andando, tentando me acalmar. E, na verdade, não me acalmei, mas no meio disso eu tive uma epifania. Eu lembrei de um amigo meu que tinha falado de um livro muito importante que eu queria dividir com vocês, que é esse livro aqui, do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Na hora eu entrei e fiz uma pesquisa na internet e comecei a ler partes do livro. E foi fundamental para mim. Ele fala aqui, tem um cantor, Henrique Caruso, de 1910, que ele fala de conversar com a crise. Vou explicar mais ou menos para vocês. Esse cantor de ópera, ele foi cantar no Scala de Milão, que era o Maracanã da época, 1910, 1920, nessa época. E ele foi entrar no palco e começou a sentir as mesmas coisas que eu senti. Pés gelados, mãos geladas, coração acelerou. Voltou para o camarim, o camareiro dele, olhou para o lado e viu ele e começou a conversar com a crise. Ei, o que está fazendo aí? Sai de mim. A crise falou com ele. Não, tranquilo, estou aqui dentro de você, sou teu amigo. Não, sai fora agora. Não, rapaz, deixa eu ficar aqui dentro de você. Mandou a crise embora. Falei, caramba, que genial isso. Vou começar a conversar com a crise. Então, quando a crise vinha, eu falava, opa, as pessoas me achavam meio doido assim. A crise vinha, eu falava, opa, sai fora aí, cara, o que está fazendo? Um aplicativo de carro, ou então no restaurante? Bom, mas enfim, o passo 2 é conversar com a crise, que eu acho que é muito importante. Bom, para deixar mais clara essa história de conversar com a crise, eu fui mergulhar em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, aqui o Marcelo Serrado Nemo, em Noronha, mergulhando. Aqui que aconteceu, gente, eu já estava medicado. Então eu falei assim, não vou ter mais esse negócio que eu tive, estou mergulhando em Fernando de Noronha e está tudo certo. Fui mergulhar então a 30 metros, isso um ano depois que aconteceu o meu histórico em Curitiba. Estou mergulhando em Fernando de Noronha, olho para o alto assim, está muito alto, né? Estou muito no fundo. E aí começo a sentir a mesma coisa. Eu falei, não é possível. Porra, pés gelados, mãos geladas, coração acelerou. E aí cheguei para um amigo meu que estava mergulhando comigo. Olha o que eu fiz. Quando você está mergulhando, você tem que fazer esse sinal aqui de positivo, que está tudo bem. Mas, na verdade, positivo é isso, né? Assim, né? Assim. E eu fiz assim para ele, esqueci que positivo era aquilo, e fiz assim para ele, achando que estava legal. E ele também, tô achando mal barato aqui, isso é errado. E eu falando que eu quero subir, mas eu não tinha força para fazer assim para ele. E ele também, tá muito legal. Aqui ficou os dois idiotas fazendo assim um para o outro. E eu passando mal. E aí chegou o meu instrutor, fez assim para mim. Tipo, se você subir correndo a 30 metros, você vai morrer, ter uma embolia. Lembrei do livro. Aquele livro lá, e vi uma pedra, e vi meu rosto nessa pedra a 30 metros, e conversei com a pedra como se fosse eu, calma, ei, calma aí, tá tudo bem, calma, eu tenho criança para cuidar, não posso morrer agora, pelo amor de Deus, eu tenho boleto para pagar, calma, não vou morrer agora, né? Se eu não soubesse disso, do livro, se eu não soubesse as informações, eu tinha sucumbido, se eu não soubesse que isso que acontece com o meu corpo duram 15 minutos, e depois se dissipa. Só que tem gente que se mata, eu brinco às vezes, faço as pessoas irem com isso, mas é
É uma coisa muito séria. Dura 15 minutos. Né? E vocês sabem que há uma incidência de suicídio, 78% são homens, porque eles têm vergonha de falar que tem alguma coisa relacionada à saúde mental. Ou seja, o homem vai lá e fala, não, tá tudo bem, não vou procurar um psicólogo, porque é frescura. A palavra frescura foi o que eu mais ouvi quando eu coloquei o que eu tinha em rede social. É frescura, Cerrado. Vai trabalhar, vai para a praia, vai brincar. Ninguém entende o que a gente passa nesses 15 minutos. São terríveis. São momentos terríveis. Porém, eu resolvi dividir isso com as pessoas, né? E, na verdade, comecei a descobrir que a saída é para dentro. Não adianta a gente falar só para fora se você não olhar para dentro de você. E eu resolvi fazer uma viagem para Disney, ano passado, gente, quando eu já estava, entre aspas, curado. Disney com a minha família. Aqui que vocês podem ver, do outro lado, sou eu, Marcelo Cerrado, dormindo, né? Porque eu fui para Disney logo depois de trabalhar bastante, de quase ter um burnout. Falei, vou divertir com a família. Estou na Disney, comecei a dormir nos lugares lá. E aí, embarcando num voo com a família, eu já medicado, as crianças estavam na frente com a minha mulher, eu estava numa cadeira sozinha no avião, eram 9 horas de viagem, 2 horas de viagem, eu senti a mesma coisa, pés gelados, mãos geladas, coração acelerou, falei, vou morrer, dentro de um avião. Falei, meu Deus, o que é que eu faço? Os pensamentos trágicos começaram a vir, eu falei, preciso fazer alguma coisa. Nisso, tinha um cara, um senhor do meu lado, tinha uma cadeira vazia, um senhor do meu lado, ele estava de sapato branco, meia branca, calça branca, camiseta branca, cabelo branco. Falei, é Deus, né? É Deus. Fui conversar com Deus. O nome dele, não vou dizer o nome dele, mas enfim, conversei com ele e falei, cara, comecei a contar da minha vida, gente. Contei da minha vida, menti muito, claro. Contei da minha vida, ele falou, pô, também. Eu falei, cara, eu tô viajando aqui, porque, pô, fui traído por uma mulher. Ele falou, também socorro, não tá tudo certo. Ficou um papo assim. Fomos viajar. Chegou 3 horas antes de chegar na Disney, eu cheguei pra ele e falei assim, cara, você me salvou. Porque eu consegui desviar a minha mente do que eu estava sentindo e você me salvou. Ele falou, Marcelo, não reparei. Que maravilha, você é um ótimo ator, rapaz, que se escondeu de mim. E agradeci ele. Bom, resumo da ópera, fiquei 10 dias na Disney, eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro, para minha cidade. Quando eu vou embarcar de volta, depois de 10 dias, chego para minha mulher, começo a sentir a mesma coisa, eu falo, não vou embarcar. Ela fala, como assim? Vai com as crianças, e o avião na porta, assim. Eu estou sentindo a mesma coisa. Ela falou, você está com premonição que o avião vai cair? Eu falei, não, vai, que as crianças têm que ir à escola amanhã, e eu volto amanhã sozinho para o Rio de Janeiro. E ela falou, se você não estiver bem, eu volto para te buscar. E, enfim, aquilo me acalentou, né? Porque eu comecei a ver a dor do outro. É muito importante a dor do outro em relação a você. Bom, eu não embarquei, fiquei sozinho lá em Orlando, em Miami, na verdade, e pensei em voltar, gente. A cabeça ficou tão doida que eu pensei em voltar de carro. Eu falei assim, vou pegar um carro, não, juro, vou pegar um carro, vou alugar um carro, vou descer lá, Costa Rica, América Central toda, até chegar no Rio de Janeiro. Ia demorar, 6 meses para chegar aqui. Mas isso passou na minha cabeça. Não fiz isso, graças a Deus, né? Cheguei no Rio de Janeiro e falei, preciso me cuidar. Fui buscar ajuda e descobri que cuidar da saúde mental não é tão rápido assim. Não é essa coisa imediata que eu imaginava. E tá tudo bem, né? Eu comecei a realmente me cuidar de uma maneira mais profunda, gente. E como um poeta diz, a dor é inevitável, porém o sofrimento é opcional. Eu falei, eu não vou sofrer mais. Eu não vou mais sofrer. Fui buscar ajuda com médicos, com terapeutas, e não tinha vergonha de procurar ajuda de uma maneira clara e objetiva. E estou bem agora. Porém, há 2 meses atrás, na verdade, gente, eu fui fazer Eu fui para o Leme, no Rio de Janeiro, estava com minha mulher, comecei a sentir a mesma coisa. Os pés gelados, mãos geladas, coração acelerou. Eu falei, meu Deus do céu, estou sentindo a mesma coisa. Cheguei para ela e falei, vamos dar uma volta. Dei uma volta no calçadão, voltei. Quando eu voltei, eu me senti melhor. Eu falei assim, gente, eu preciso ter uma comunicação pacífica comigo mesmo internamente, né? E já como temos o passo de conversar com a crise, o passo de acolhimento, temos o passo de não tenho mais medo de ter medo. O que acontece, gente? Eu sei que a crise está por aqui, enquanto falo com vocês.
Mas tá tudo bem. Eu sei que talvez eu possa ter isso de novo, mas tá tudo bem, né? Eu aceitei isso na minha vida. Aceitar que durante a minha vida inteira eu possa ter isso de novo. E aceitar, isso me trouxe tranquilidade novamente. Acolham as pessoas. Eu só vou dizer, para finalizar, que eu não tenho mais medo de ter medo. Obrigado.